Estamos no mês de dezembro, mês do Natal, mês que nós nos preparamos para celebrar. Não sei o que de fato as igrejas têm celebrado, mas sei o que a Bíblia nos orienta a celebrar, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois primeiros capítulos de Lucas, eles podem ser lidos como se fossem uma cantata, um conjunto de músicas em adoração a Deus. Então, a narração de Lucas a respeito do nascimento de Jesus Cristo nos revela pelo menos 5 atributos de Jesus Cristo que nós devemos considerar e praticar em nossos relacionamentos com o nosso Senhor e, consequentemente, também com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, esses 5 atributos, eles vêm através de 5 histórias espetaculares que estão em torno do nascimento de Jesus. E esses 5 momentos da história, então, compõem essa linda cantata natalina, onde nós podemos observar a celebração do nascimento de Jesus. Todos esses cânticos que aqui estão narrados em Lucas, a partir desse capítulo 1, capítulo 2, nos levam a refletir sobre como nós devemos viver para adorar ao Senhor Jesus. Esse é o tema dessa série de mensagens aos domingos pela manhã, em celebração ao Natal. E nós começamos no domingo passado falando sobre o cântico de Maria, o Magnificat, e aprendemos que nós devemos responder em adoração a Deus ao chamado do Senhor, em que nós possamos cumprir o seu chamado. Deus chama a cada um de nós, assim como chamou Maria, assim como chamou tantos outros. Ele chama-nos para que em nós Ele cumpra a sua vontade. Então, nos próximos 3 domingos, nós vamos estar falando sobre o glorificados dos pastores que receberam a notícia do nascimento de Jesus. Depois nós vamos falar sobre o império que Simeão cantou, destacando a soberania de Deus sobre todas as coisas através de Jesus. E finalmente nós vamos encerrar essa série falando sobre o Redentor, que é na verdade o Redentor esperado não somente por Ana, mas também por todo o povo de Israel. Hoje o nosso assunto é o Benedictus de Zacarias. A palavra Benedictus, ela representa, ou significa o abençoado. É uma palavra que está em latim, a língua oficial do Império Romano na época de Jesus Cristo, e é lógico que está se referindo não a outra pessoa, senão ao próprio Cristo, que é o centro do Natal, que é o centro da celebração. Então é Zacarias que está cantando esse cântico, o Benedictus, e ele canta para celebrar ele canta primeiramente no nascimento do seu filho João. O nascimento de João Batista ele foi celebrado por Zacarias por diversas razões. A primeira razão é que a esposa de Zacarias, Isabel, não podia ter filhos. Ela era estéril. Os dois já eram bem avançados em idade, e o que dificultava muito mais as coisas que envolviam o nascimento de alguma criança. Então essa história dos impossíveis que estou falando aqui é apenas mais uma narrada da Bíblia. Você provavelmente já ouviu falar sobre alguém que estava estéril, que não podia ter filhos, mas que Deus tornou uma grande nação. Você pode lembrar, por exemplo, de Sara e de Abraão. Mas também você pode lembrar de um outro personagem, os pais de Samuel, Ana e Eucana, e de tantos outros que estavam impedidos por alguma razão de terem filhos, mas os tiveram por uma única razão: Deus os quis.
Deus determinou que aquelas crianças nascessem. E a história do nascimento de João Batista, então, ela é paralela ao nascimento de Jesus. João Batista são 6 meses mais velho do que Jesus, mas essa história está narrada em Lucas capítulo 1 em paralela. Muitos detalhes, então, que estão em volta dessa história vai culminar com a revelação de que aquele menino, não Jesus, mas João, seria o precursor, o proclamador, o anunciador desse que é o interesse do Natal, ou seja, de Jesus. Então é por essa razão que o seu pai está adorando a Deus, dizendo: Benedictus. Então abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler os versos de 17, aliás de 67, até o verso 75. Lucas, no capítulo 1, então, Mateus, Marcos e Lucas, terceiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 1, os versos 67 até o 75. E você verá que benedictus de Zacarias, ou cântico de Zacarias, nos leva a entender que nós devemos adorar ou viver para adorar a Jesus, porque esse é o verdadeiro sentido do Natal. O texto então diz lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 67 até o 75: Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Guarde essas duas coisas aqui. Então, louvado seja o Deus de Israel, porque Ele visitou e porque Ele redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem de seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão do nosso inimigo, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Amém. Mas eu quero me concentrar no versículo 68, que eu li 2 vezes e quero ler uma terceira vez para você entender o que está em volta dessa história. Diz: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e porque redimiu o seu povo. Então é nesse versículo que nós encontramos a palavra benedictus. Então eu já falei aqui, você deve se lembrar que a palavra benedictus quer dizer abençoado. Então ele está dizendo que bendito é, ou abençoado é este aqui que nos visitou, o Deus de Israel, e redimiu o seu povo. Então é assim que Zacarias está falando: benedictus, o bendito, o abençoado seja o Senhor, Deus de Israel. O que nós podemos entender primeiro aqui é que o Senhor é de fato o centro da nossa adoração, ou seja, Ele precisa estar sempre no centro de nossas vidas, pois é Ele quem está sendo louvado, Ele que está sendo exaltado naquele momento por Zacarias. Mas quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote casado com Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Não é? Ele era um sacerdote casado com Isabel. Isabel era prima de Maria, que era mãe de Jesus. Como já mencionei, Zacarias e Isabel não podiam ter filhos. Mas certo dia Zacarias foi ao santuário para realizar o seu trabalho sacerdotal.
Então, as equipes sacerdotais, os sacerdotes eram divididos por equipes, e aquele dia caiu, era o dia de Zacarias ir para fazer o seu trabalho. Quando você lê o texto bíblico no Antigo Testamento, você vê o trabalho que o sacerdote tinha em estar fazendo toda a apresentação, todo o culto a Deus em nome do povo. Então, quando ele estava dentro do santuário, e somente os sacerdotes entravam no santuário, se nós estivéssemos naquela época, vocês não estariam aqui, vocês estariam fora do templo. Então, Zacarias estava dentro do templo, enquanto todo o povo estava fora. O texto diz que uma multidão estava do lado de fora orando. Então, era um limite entre o sacerdócio e o povo naquela época. Então, ali diante do altar, enquanto Zacarias está oferecendo culto em nome do povo, um anjo lhe apareceu. Eu acredito que você crê que os anjos existem, é óbvio, né? Eu falo isso porque muita gente não acredita em anjos, mas os anjos existem. E os anjos têm a missão, em especial, dentre outras, de entregar a mensagem de Deus ao povo. Então, quando Deus deseja, por alguma razão, entregar a mensagem a alguém, ele pode se usar de um anjo para isso. Por exemplo, ele usou isso quando falou com Daniel. Um anjo do Senhor veio, colocou-se diante de Daniel e falou-lhe a mensagem de Deus. Outra ocasião foi em relação a Abraão. Abraão estava em determinado lugar e um anjo se apresentou diante dele dizendo que iria fazer dele uma grande nação. Então os anjos apareceram então aqui agora para Zacarias. E como falei que o anjo tem dentre suas missões uma missão especial de entregar uma mensagem de Deus, aquele anjo trazia a Zacarias uma resposta à oração que ele fazia. Qual oração que Zacarias fazia? Ele pedia um filho, e aquele anjo então estava vindo em resposta à oração de Zacarias. O anjo estava lhe dizendo que ele seria pai de um menino. O anjo estava lhe dizendo que o menino deveria se chamar João. Toda essa instrução o anjo dá para ele, para Zacarias. E não somente isso, mas ele também diz que muitas pessoas se alegrariam com o nascimento daquela criança, ou seja, de João Batista. E as razões são que o texto diz que o menino João seria um homem grande diante de Deus, um homem honrado diante do Senhor. Diz que aquela criança seria cheia do Espírito Santo. Diz que aquela criança levaria muitas pessoas a se converterem ao Senhor. Diz que aquela criança teria o poder do sacerdócio sobre a sua vida também. E em especial diz também que aquela criança prepararia o caminho do Salvador, para o Salvador chegar até nós. Então olha só quantas razões, meus amados, além de ser um pedido de oração de Zacarias. Só que Zacarias, por incrível que pareça, não acreditou nas palavras daquele anjo. É quando o anjo então resolve lhe dar um sinal que ninguém aqui gostaria de ter. Talvez o anjo fale assim: você não está acreditando em mim, não? Então você vai ficar mudo até que tudo isso venha a acontecer. Imagina, meus amados, se nos acontecesse algo tão trágico. Eu acho que a mudez é um caso muito trágico. Se nós não, em algum momento em que nós não acreditássemos na palavra de Deus, a igreja seria muitas vezes um silêncio. Mas aqui então Zacarias está sendo penalizado pela sua falta de fé. E ele então volta para a sua casa. E de fato tudo aquilo que o anjo havia determinado, falado, comunicado, aconteceu na vida de Zacarias. É lógico que paulatinamente, mas aconteceu. 6 meses depois daquele encontro, Maria, mãe de Jesus, visita a Isabel, sua prima,
E quando Maria chega àquela casa, a casa de Isabel e Zacarias, a criança que está no ventre de Isabel começa a dar socos e pontapés, começa a pular. As mães sabem o que é isso, sabe como que é uma criança se mexendo dentro de si. Aquela criança estava ali eufórica dentro do ventre da sua mãe. E essa então foi parte da mensagem do domingo passado sobre como nós ouvimos sobre o Magnificat de Maria, pois ela chega em casa e o menino já está glorificando a Deus na barriga de sua mãe, no caso Isabel. E no caso aqui, então, algum tempo depois desse encontro, João Batista nasceu. É nesse momento, então, que Zacarias, quando vai apresentar a criança no templo, ele volta a falar, e cheio do Espírito Santo, ele canta Benedictus, ele canta a adoração, o louvor ao nosso Deus, que está aqui no versículo 68. Então, todo esse contexto da história pode ser encontrado no livro de Lucas. Você lendo, você vai absorver muito bem essa ideia. Mas há, no verso 68, duas afirmações que eu e você precisamos entender e que elas estão estritamente ligadas ao Natal. A primeira expressão, a primeira afirmação é que, versículo 68 diz: louvado seja Deus, o Senhor Deus de Israel, porque visitou. Então pega essa palavra aqui, porque Deus visitou o seu povo. Deus os visitou. Guarde essa palavra, nós precisamos falar um pouquinho dela. A palavra visitou. Você não precisa decorar isso, mas se você puder anotar, você certamente, se você não anotar, você certamente vai esquecer. A palavra visitou, ela dá origem, ela é originária da palavra episcopos. Então deixa eu clarear somente. Episcopos é a mesma expressão encontrada, por exemplo, você já deve ter ouvido falar da igreja episcopal. É uma denominação evangélica, a igreja episcopal. E também você já deve ter ouvido falar do episcopado, que é uma palavra ligada ao bispo. Então, bispo é aquele que executa o episcopado. Quando você pega a palavra episcopos, você sabe que a formação das palavras, e muitas vezes é a composição de outras palavras. E episcopos, ela tem duas partes distintas. Uma é o prefixo, que é a parte que vem em primeiro, epi, e a segunda parte, que é a raiz, nesse caso, escopos, episcopos, duas palavras que juntas dá ideia, ou origina, ou dá margem à palavrinha que eu falei há pouco, visitou. Então a visita aqui, ela se origina dessa palavra. Vamos olhar para a segunda parte da palavra raiz, scopos. Scopos são termos encontrados em palavras comuns que nós conhecemos. Por exemplo, a palavra microscópio. Então, scopos está dentro de microscópio, assim como também a palavra telescópio. Então, se você não sabe, microscópio significa ver o que é pequeno. Então, a pessoa vê o pequenininho, isso coloca o microscópio e ela consegue ver o que é pequeno. A palavra telescópio, por outro lado, ela costuma, aliás, ela o significado dela é ver o que está longe. Então, um telescópio você consegue ver a lua de perto. Então, o telescópio nos dá essa aproximação de um objeto que esteja longe. Mas as duas palavras têm a ver com ver. Então, isso aqui é um pouco confuso, mas você vai conseguir entender o meu raciocínio. Telescópio e microscópio estão ligados a ver. Isso eu estou falando a palavra escopos.
E também, então, possui uma ligação muito forte com a palavra visitar no texto. E eu vou explicar por quê. Se eu for em sua casa lhe visitar, o texto fala que Deus visitou. Então, se eu for em sua casa lhe visitar, eu estou indo em sua casa não por outra razão, senão para lhe ver. Que tem a ver com os scopos. Entendeu? Então eu vou visitar você, eu vou para ver você. É por isso que a palavra scopos tem a ver com o ver. Entendeu? Acho que sim. Agora você vai para o prefixo. O prefixo da palavra episcopos é epi. E epi quer dizer super. Então o que quer dizer na verdade episcopos? Uma super visão. Quando você tem uma visão além do alcance. Está vendo? Episcopos é ter uma super visão. E é de onde surge o termo supervisão. Então, supervisor é quem? É aquele que está olhando, está observando, está atento, está averiguando, está corrigindo os rumos e assim adiante. Então, o supervisor ele olha para as coisas de uma forma profunda, de uma forma cuidadosa, de uma forma detalhada. Agora vamos voltar para o texto. Quem foi que visitou o povo? Jesus. Jesus visitaria o povo. Quando o texto diz, louvado seja o Senhor Deus Israel, porque visitou, ele está falando de Jesus. Lá em 1 Pedro você vai encontrar algo semelhante, que diz que Jesus é o bispo, ou o episcopo de nossas almas, ou supervisor de nossas almas. Então, com a sua supervisão, ele está vendo a todos nós, a mim e a você, nos mínimos detalhes. Então, Jesus havia sido prometido a Israel com o nome de Emanuel, Deus conosco. Zacarias assim está exaltando a Deus, a Jesus, dizendo como o bendito. E ele era bendito porque estava visitando o seu povo. E nós sabemos, meus amados, muito bem que aquela época de nascimento de Jesus eram dias difíceis, onde o domínio romano exercia grande peso sobre aquele povo. E foi no contexto da dificuldade, foi no contexto da tristeza, da perda, que o Salvador visitou o seu povo, que o Salvador apareceu para eles. Isso tem a ver com, tem um profundo significado para os judeus da época, assim como pode ter também um profundo significado para nós nos dias de hoje. Então, significou muito para Zacarias e para o seu pai, pois esse menino Jesus, também naquela época e aqui nos dias atuais, tem visitado a mim e a você. Por isso, meu amado, que o Natal ele deve nos estimular a cada dia a viver, não pelas coisas que o Natal de hoje nos oferece, mas viver para adorar a Jesus, como Zacarias fez ao cantar o Benedictus, como Zacarias fez ao adorar o Senhor. Então nós hoje em dia vivemos dias de grande turbulência, onde precisamos desta visita de Jesus em nosso mundo. Claro, Jesus não vai voltar como voltou na época do seu nascimento, é óbvio, nós sabemos disso, mas nós precisamos da manifestação deste Cristo, e ele se manifestará, eu creio, toda vez que nós cantarmos o Benedictus de Zacarias. Então, essa é a primeira afirmação que o texto nos traz. Louvado seja o Senhor, porque Ele visitou o seu povo. E a segunda afirmação que precisamos entender é que Zacarias aqui está também louvando ao Senhor, porque Ele redimiu o seu povo. É o que está escrito no texto, versículo 68 ainda.
Louvado seja o Senhor, Deus já porque visitou e redimiu o seu povo. A continuidade desse versículo, agora no versículo 69, a primeira parte diz que ele promoveu uma poderosa salvação para nós. Eu sei que a palavra redimir é uma palavra muito conhecida de nós cantamos, nós lemos na Bíblia, até nós falamos muitas vezes, mas em muitos momentos nós não conseguimos compreender o que é de fato redimir. Redimir, meu amado, é fazer a reparação de algum erro que alguém tenha cometido, de um crime, de uma falta. Então a remissão, ou redimir, ele faz o conserto, repara o erro que foi cometido por alguém. Nós podemos entendê-la de uma forma mais prática, dizendo que redimir é fazer com que se torne livre, que se torne liberto. É isso que o Cristo faz em cada um de nós, e se o faz porque o seu nascimento proporcionou que nós sejamos livres. Então, se você vê a história do nascimento de Jesus e o seu ministério, ele sempre está envolvendo libertação. Gálatas, no capítulo 5, logo no versículo 1, vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus, falando de si mesmo, falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim: portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o apóstolo João vai dizer que, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Em muitos lugares podemos encontrar Jesus cumprindo a remissão das nossas vidas. Então, remir ou redimir é, na realidade, trazer libertação. E libertação que vem apenas através de Jesus, nosso Senhor, e o seu nascimento. Quer dizer que ele nos visitou e também nos redimiu, ou nos libertou. Aí você pergunta: mas de que Cristo nos liberta? E a Bíblia responde. Colossenses capítulo 1 vai dizer: ele nos libertou, ou nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele também nos diz que ele nos libertou das correntes do mal que tentavam nos prender. Esse é o tema da série que nós temos pregado há muito já algum tempo, quebrando as correntes. Como que Deus pode, ou Jesus pode nos libertar de tais correntes? Se Jesus também nos libertou, nos redimiu dos nossos pecados, dos nossos vícios que tentam nos destruir, porque o salário do pecado não é outro senão a morte. Esse Cristo nos libertou da amargura, da dor, da dificuldade, da tristeza. E Zacarias aqui está tendo então o privilégio de criar o seu filho, que seria o anunciador da mensagem de libertação que Cristo Jesus traria para todo o mundo. O versículo 76 desse texto diz: e você, dentro do cântico de Zacarias, e você, menino, João, não Jesus, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. O filho de Zacarias, Zacarias estava então ajudando na proclamação da salvação que alguém pode encontrar em Cristo Jesus. E eu creio, meu amado, mais do que isso, eu creio que este Cristo nos convida a fazer parte desse exército que Zacarias e seu filho estavam fazendo, de pessoas que um dia foram libertos pelo poder de Jesus, possam agora proclamar, anunciar, dizer a todos a respeito do nascimento de Jesus, não como o mundo vê, mas como a palavra de Deus a revela. Então veja que quem se sente livre em Jesus deseja compartilhar esta liberdade com todos. Você e eu deveríamos falar para
todas as pessoas que estão ao nosso redor, que o nascimento de Cristo traz libertação às pessoas. Então, o nascimento de Jesus é para todos, e todos devem saber, mas só saberão, Paulo escreveu, né? Como saberão, ouvirão, se não há quem prega, se não há quem anuncie. Então, quem celebra o Natal deve colocar Jesus no centro de todas as coisas, com a mensagem da sua vida. Então, não se trata de árvores, presentes, não se trata de comidas, bebidas, não se trata de diversões. Essas coisas até podem acontecer, mas não se trata disso, porque Natal é Jesus, tudo o resto é acompanhamento. Natal é Cristo, e é isso que nós precisamos anunciar. Então, o texto nos diz que o Senhor nos visitou e que o Senhor nos redimiu. Precisamos, nos dias de hoje, então, reavaliar o sentido do Natal para cada um de nós. Como eu falei, de certo nós podemos fazer muitas coisas no Natal, inclusive comer rabanada, como eu falei no ano passado, mas nós precisamos ir além e entender o real significado do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus nasceu nesse mundo, Ele nos visitou. Quantos corações precisam receber a Jesus, precisam de uma visita de Jesus? Um dia, Jesus nos visitou e, como o cântico diz, fez morar em nós. E agora nós temos em nossos corações a morada do Espírito, a morada do Cristo, precisamos pregar a remissão, a libertação. Então faça do Natal uma celebração da visita e da libertação de Cristo sobre a sua vida, como um testemunho, para que todos vejam que você vive para adorar a Jesus. Eu queria orar com você nesse instante, diante das nossas lutas e dificuldades que muitas vezes temos, poder trazer esse símbolo do Natal mais real dentro de nós. Jesus nos visitou, Jesus nos libertou. Conte para todos que isso é que é